Bom, vamos lá. O Marcos Murroff, membro há 39 meses aqui. Valeu, Marcos. Sempre bom te ver aqui. Strike, qual é o autor que enterra a teoria eugênica? Não sei. Eu acho que não tem. Bom, acho que foi a genética em grande parte, né? A neuropsicologia também, porque seria aquela coisa de você eliminar a ideia de raças inferiores, superiores e tal. Agora, a questão eugênica na prática, ela não é, sabe, diz respeito à seleção artificial de humanos. E obviamente que uma seleção artificial de humanos, ela poderia ser feita. Provavelmente ia dar a mesma merda que acontece com o cachorro. Você tem vários pontos positivos a ser selecionados, no caso positivo entre aspas, né, aquilo que você quer selecionar, mas por outro lado você vai ter um monte de outros pontos negativos que você não tem a menor ideia que você está selecionando. Mas isso é possível fazer. A questão é que é antiético fazer, é que é criminoso fazer, então é por isso que não se faz. Então você não precisa de um artigo, um paper refutando algo que tipo nem tem como saber, sabe, porque não chegou a ser feito. Nem o Mengele conseguiu fazer uma coisa dessa. Ninguém conseguiu realmente gerar uma diferença estrutural nos humanos lá da Alemanha, lá quando os caras adotaram política eugênica, ou nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil, em que o pessoal fez políticas eugênicas. Você não vê. Se teve limpeza étnica. E limpeza étnica não é ciência. Eliminação, entre aspas, do mais fraco, do que eles consideravam mais fraco, e a seleção do que eles consideravam mais forte, selecionou quais características? A gente não sabe. Existe uma hipótese, por exemplo, de que a escravidão nos Estados Unidos foi tão violenta, mas tão violenta, que eles faziam seleção sexual forçada, seleção artificial nos negros. Né? E aqui no Brasil também teria rolado, mas de um jeito muito menos intenso. Mas lá nos Estados Unidos, o fato de muitos negros serem muito altos e serem muito fortes teria a ver com uma seleção artificial durante 300 anos em que eles pegavam só os negros maiores e mais fortes para se reproduzir, né, e forçando mesmo, né, inclusive isso no Brasil tinha também, né, o procriador, né, que era o negro forte, enfim, o negro mais eficiente, alguma coisa assim. Ele era chamado, né, como se fosse um boi para transar com as escravas que eles consideravam que eram mais produtivas ou, enfim, mais coisas. É estupro, né? É estupro, né? Obrigando o negro a estuprar as outras pessoas da própria etnia, né? Ou do próprio grupo, no caso. A gente não dá nem para chamar de etnia, no caso, porque eram etnias muito diferentes. Mas é um crime, uma coisa tão violenta, tão agressiva, que é você obrigar um ser humano, sabe, tipo, a estuprar um outro igual, né? É muito, muito pesado isso. Então já não basta toda a coisa. Agora, por exemplo, como aqui no Brasil teve muito mais miscigenação que no hemisfério norte, aí a coisa andou de um jeito um pouco diferente. Só que lá nos Estados Unidos teria havido, né, teoricamente pelo menos, teria havido uma seleção real. Né, no sentido de que, como eles era proibido, inclusive, né, o casamento interracial, relação interracial, etc. Aconteceu, é óbvio que você não consegue impedir uma coisa dessas, mas muito menos. Então, por causa disso, houve aí, teria havido uma seleção, e por isso os negros lá são muito altos, porque eles teriam vindo de etnias muito próximas das daqui do Brasil, e no Brasil você tem negros de todas as alturas. Não estou dizendo que lá não tenha, mas é muito mais comum você ver negros muito altos nos Estados Unidos, nos lugares em que você tem pessoas negras. Então, é realmente muito pesado quando você vai ver. Então, para pensar. Se a gente puder chamar isso de eugenia, e na verdade é, né? Se você não vai poder chamar, isso daí é uma eugenia. É, entre aspas, a melhoria da raça, entre aspas, porque você está escolhendo o que você está selecionando. No caso, seleciona os brancos lá nos Estados Unidos selecionando negros igual cachorro. Né, igual como se fosse boi e vaca. E isso, se foi uma coisa selecionada para altura, deu certo. Deu certo, os negros lá são mais altos. Eu não posso dizer a porcentagem aqui, mas tecnicamente deu certo. Agora, acho que dá de concordar que isso é uma coisa extremamente antiética. Mas isso em nada faz com que você tenha que publicar um paper para dizer que, não dá certo. Não, dependendo da característica que você for selecionar, nós somos seres vivos como qualquer outro. Se você seleciona isso em cachorro, seleciona isso em boi, você obviamente conseguiria selecionar isso em humanos. Você não precisa de um paper para dizer que, não, isso não existe. O grande problema da teoria eugênica, das ideias eugênicas, não é nem para dizer teoria eugênica, o grande problema era não só a melhoria da espécie humana, entre aspas, né, como, ou da raça branca, ou sei lá, da raça negra, não importa, né, a grande melhoria deles, né, em frente ao que eles acreditam que era melhor ou pior. Eu explico isso naquele meu vídeo lá, que eu falo sobre a neoeugenia. Agora, esse é o grande problema. Agora, isso não quer dizer que, sabe, é mais uma questão ética do que uma questão científica. A questão científica que realmente tem que ser quebrada
é sobre a superioridade de uma raça em relação à outra. Isso sim. Mas isso daí não é... A eugenia não se resume a isso, entendeu? Mas isso sim, isso daí foi quebrado com... Isso daí foi quebrado com genética, com neurociência, com essas coisas assim que demonstraram que não existiria essa questão de um grupo étnico humano superior ou inferior. Ou até podem ser superiores ou inferiores em algumas coisas, né? Em algumas coisas. Por exemplo, alguns são mais altos, outros são mais baixos. Alguns respiram melhor em região de altitude, outros pior. Alguns correm mais rápido, outros não. Mas isso não é objetivamente ser melhor ou pior, né? Enfim. Então, combatendo lacaios do Trump, o escravo reprodutor no Brasil tinha que ter canela fina porque era considerado mais trabalhador. Eu não sabia disso, né? E também não sei aí, não vou atrás para conferir essa informação, mas faz sentido para mim. Inclusive, isso foi uma das coisas que mais me deixou incomodado quando teve aquele pronunciamento do Bolsonaro lá na hebraica, né? Famoso pronunciamento do Bolsonaro na hebraica, que a meu ver deveria ser o que, sei lá, um motivo de vergonha perene para a comunidade judaica do Brasil como um todo, né, deveria ser aquela coisa do não devemos esquecer, sabe, aquele negócio de não esqueceremos que eles fazem com o Holocausto, deveriam fazer isso com relação àquela atrocidade que aconteceu na hebraica. Mas uma das coisas que foi dita lá, e que foi mal traduzida pela maioria das pessoas, é a questão do Bolsonaro falando, tipo, não, aqueles lá, o negro, o afrodescendente mais magro lá, pesava não sei quantas arrobas, não servia nem para procriador. E esse é que é o problema. As pessoas entenderam o Bolsonaro falar não serve para procriar. E servir para procriar seria um termo de tiozão. Né? Tipo, vai lá procriar, vai lá não sei o quê. Eu vejo um tiozão de churrasco falando isso pros sobrinhos, entendeu? É escroto, é babaca, é coisa, e pode ter, obviamente, uma carga de racismo ali, mas não estaria muito distante do que o tio do churrasco de cada um. Agora, o Bolsonaro não falou não serve para procriar. Ele falou não serve para procriador. Isso eu não vi absolutamente ninguém, nem dos movimentos negros, comentando. Talvez porque as pessoas não tenham reouvido o que o Bolsonaro disse, mas ele não falou procriar, ele falou procriador. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Aí, isso deixa de ser um termo de tiozão de churrasco, porque passa a ter um elemento de crueldade ali. Ele passa a incluir um elemento de crueldade, que é, ele está se referindo a um procedimento que acontecia durante a escravidão do Brasil, em que os negros eram tratados como se fossem, sei lá, um cavalo, um boi, uma vaca, sei lá, um porco, né, como a gente faz com outros animais, e que inclusive até isso pode ser questionável, né, se a gente deveria fazer ou não. Mas no caso é um elemento de desumanização dos negros, né, que vieram para cá trabalhar de maneira escrava, em regime escravo. Então, esse tipo de palavra, ela vai além de uma palavra do tiozão do churrasco que tá pesando. Eu conheci gente desses velhos escrotos assim, que falava, tô com tantas arrobas. Eu usava o termo arroba, mas pra zoar a pessoa, pô, você perdeu umas 2 arrobas, caralho, eu ganhei uma arroba. A gente falava brincando, né? Agora, deixa de ser um termo de tiozão de churrasco quando você coloca um termo procriador. Porque aí sim, quando você coloca esse termo, inclui uma dose de crueldade ali nesse termo, quando você inclui essa dose de crueldade nesse termo, aí sim, com esse término de frase, você consegue pegar o termo arroba e colocar o porquê da desumanização daquilo, entende? Aí, nesse caso, o termo arroba vira racista. Porque não necessariamente deveria ser um termo racista ou desumanizante obrigatoriamente. Mas quando você coloca esse elemento cruel, né, dentro do regime escravista do Brasil, que devia ser esquecido, ele está fazendo piada com isso, aí isso passa a ser um elemento racial. Entende? Então, sei lá. E eu assim, ó, aí NL aqui falou da observação que eu não tinha ouvido ainda. Eu fiquei muito surpreso, muito surpreso de ninguém ter visto isso. Eu vi isso sendo falado por pessoas da comunidade judaica, pessoas da comunidade negra, de vários movimentos negros diferentes,
pessoas famosas que foram à frente falar isso daí, como é que é, a Schwartz, do pessoal mais de movimentos de esquerda, tal, inclusive o Boulos e tudo mais, e ninguém prestou atenção nesse elemento, que não é procriar, era procriador. Você pode falar, já é ruim o suficiente falar do procriar. Sim, mas o grau de quanto isso piora quando você deixa de falar de procriar e para procriador, torna a coisa muito mais grave, entende? Muito mais grave. É um nível de gravidade do que aumenta que é muito grande e me soou muito, muito, muito estranho que eu não vi ninguém comentando isso além de mim. Ninguém comentando. Não é porque eu sou especial, é porque, sei lá, eu não vi isso acontecer. Enfim, é isso aí, tudo eu fiz essa digressão para falar sobre a teoria eugênica, né? Porque tudo isso daí inclui, né? Tá dentro do que aconteceu em relação à eugenia, ou seja, fazer seleção artificial em humanos é totalmente possível. E provavelmente você conseguiria selecionar uma característica ou outra caso alguém realmente levasse isso a termo por gerações e gerações, né? Como talvez tenha acontecido nos Estados Unidos com relação aos negros de lá. Agora, o grande problema não é esse. O grande problema é o quanto que isso daí é criminoso, o quanto que isso daí é atroz, né? E o quanto isso daí não deveria nunca ser feito. Né? Então você não precisa de um paper para como se fala, para desmontar essa ideia. Isso daí é tipo, você não deveria fazer genocídios. Você não precisa de um paper para demonstrar isso, entende? São coisas diferentes. Mas enfim.